pela concepção, qual a sua ideia de animes favoritos? A minha ideia vai estar aqui nesse vídeo, acompanhando. Então, eu sou o Felipe, sou estagiário aqui, e nesse vídeo eu vou falar o meu top 10 de animes favoritos. Bom, começando, só pra informar, eu vou usar o termo dos meus animes que mais me marcaram, os que eu mais gostei em questão de animação e em questão de enredo. O 10º anime da minha lista obviamente, um anime com bastante nostalgia, conhecido por todos, o grande Dragon Ball Z. Dragon Ball Z foi uma participação muito grande na minha infância pela questão da criação dele. A ideia de um herói lutando contra o mal, a ideia de toda aquela desavença, a maldade no Dragon Ball, aquilo me influenciou muito em questão de querer ser alguém melhor, ter uma ideia melhor sobre a vida, tudo. E claro, temos o grande Vegeta. Vegeta é um dos melhores personagens. Na câmera, velho. Um dos melhores personagens já concebidos nessa questão de anti-heroísmo. O grande ponto do Dragon Ball pra mim foi essa ideia de criar um personagem que foi um vilão ou até um inimigo, se tornar um grande personagem dentro da participação no enredo. Só que, infelizmente, ele não tem o destaque merecido, né? Todos sabemos aqui que o Vegeta é melhor que o Goku. Há controvérsias. Prefiro o Kuririn. Mas que grande piada! Bom, o meu nono anime favorito é o Naruto Clássico. O Naruto Clássico ele tem uma grande participação nessa ideia de universo ninja. Antes do Naruto, eu não vi nenhum anime que tivesse uma concepção tão boa de ninja, ou até um pouco mais fiel. Embora o Naruto tenha toda aquela ideia de poder, de chakra, ele tem muita coisa muito rica em questão dessa cultura oriental do ninja. O Naruto também tem personagens muito bons, o Naruto Clássico, em questão de personagens primários e secundários. Os secundários sempre vão ser mais atrativos. O meu personagem favorito sempre foi um personagem que apareceu só uma vez, praticamente, e lutou 2 vezes, uma contra o Naruto, uma contra o Gaara, com participação do Rock Lee, que é o Kimimaro. Sabe aquele cara estranho do osso? Aquele cara que desfaz uns ossos muito loucos, que era o primeiro receptáculo do Orochimaru. Aquele ali manjava dos calços. Aquele ali, nossa, aquela concepção de Genkai foi muito boa. E toda essa ideia de criar um clã que tivesse um poder oculto, uma ideia sobre jutsu ocular, sobre ninjutsu, sobre fluxo de chakra, isso me deixava muito instigado a ver. Bom, o meu 8º anime favorito é Saint Seiya The Lost Canvas. Lost Canvas tem um ponto muito melhor em questão do Saint Seiya clássico, que é a questão de poderes. Os poderes do Lost Canvas, eles sempre parecem um pouco melhores, a animação, até por ser mais nova, ela pareceu melhor. Infelizmente, atualmente é um anime incompleto. Até eu sair desse vídeo, o anime vai estar incompleto. É uma recomendação boa, embora aposto que a maioria já viu. O Netflix tem no seu catálogo, e a ideia dele foi uma ideia um pouco diferente. O Pegasus ele não tem tanta ênfase quanto os Cavaleiros de Ouro. E os Cavaleiros de Ouro, eles aparecem com mais poder, mais sobre a sua história de fundo. Toda a ideia de ser um Cavaleiro de Ouro, toda a ideia do poder de um Cavaleiro de Ouro real, ela fica muito mais idealizada dentro desse anime. Eu gosto muito dos ideais, cara. Os ideais pegam muito em cima dos ideais dos personagens. Os ideais dos personagens são muito fortes, a personalidade deles é perfeita. E o anime também, ele não peca em nada nessa questão de batalha. As batalhas do Lost Canvas são perfeitas. Os poderes, eles praticamente mostram quanto um impacto pode acontecer. Aquela incrível luta do Mestre Sage com o Manigold para derrotar o Thanatos foi totalmente incrível. Tudo aquilo se encontra num ponto perfeito para criar um anime que teria o potencial do Lost Canvas clássico se tivesse sido feito no tempo atual. Bom, o que fica em sétimo aqui por muitos é considerado o melhor shonen já feito. Tem um anime muito premiado e é o Fullmetal Alchemist, o Brotherhood, seguindo a linha do mangá. O Fullmetal, ele tem toda aquela ideia de alquimia que já foi usada em alguns temas de filmes antigos, alguns temas de livros, só que nele eles abordam isso num tema tão perfeito, eles têm uma ideia tão perfeita sobre alquimia, sobre ciência, sobre como a aplicação de magia no mundo real,
E eles criam um universo totalmente rico, totalmente perfeito, pra conceber uma ideia de você ter um personagem principal, que ele cria uma alquimia profana, e ele acaba perdendo o braço e sua perna, e o começo do enredo é isso. Basicamente ele vai lá, ele tá atrás do corpo de seu irmão, que também fez a alquimia com ele, foi totalmente desmembrado, vive dentro de uma armadura apenas com a sua alma. E nessa ideia, o Edward, ele começa a se desenvolver dentro do anime, tanto que tudo no anime tem a ver com isso, com alquimia, sem perder o foco. Por exemplo, tem uma parte no anime, que é quando eles vão pra outra cidade, buscando a Pedra Filosofal, aí eles se envolvem em um problema da cidade, eles conseguem a informação que eles precisam, eles mudam de lugar, enquanto isso está acontecendo outra coisa que tem a ver com eles, que eles vão descobrindo, até uma hora que o enredo começa a ficar tão denso, só que ele vai desenrolando tão bem, que você nem percebe que você tinha tantas perguntas no começo do anime. O anime ele tem uma perfeição única, que é a humanização dos personagens, a idealização da magia e a idealização da ciência perfeita. Olha, eu gostei muito do jeito que eles trabalharam todos os personagens. Você gosta dos secundários, você gosta dos vilões, você gosta de todo mundo. Sim. Eu não tenho um personagem que eu falo, eu não gosto desse personagem. Eu não gosto do Inveja, foda-se. Os humanos são mesmo uns idiotas. Prefiro o Kuririn. Mas que grande Vamos pro piada. O próximo anime é um anime pouco conhecido, ele tem plataformas de streaming como a Amazon e a Crunchyroll. Ele é um anime chamado Blade of Immortal. Esse anime, ele é um anime sobre o tempo antigo da Era Meiji, onde que um samurai, Ronin, ele tecnicamente é considerado imortal por como se fossem bichos da seda dentro do corpo dele que restituem a massa corpórea. E nesse anime tem um clã que ele mata e estupra a mãe de uma menina e o pai dela, e ela procura vingança sobre esse clã. A animação desse anime me chama muita atenção, porque a animação dele é totalmente viajada num ponto que ela parece ser um anime como se fosse um Dark Fantasy, uma ideia um pouco mais creepy. Só que a fluidez do enredo é muito boa, os personagens secundários são ótimos, a ideia dos samurais são boas, a realidade do mundo samurai não ficou fora desse anime. Eles não fizeram um mundo tão fantasioso, embora eles tenham elementos de fantasia. Por exemplo, um samurai imortal. E a ideia desse anime foi basicamente isso. Eles fizeram toda uma concepção para criar um enredo realista, mas ao mesmo tempo fantasioso. E essa ideia completa nesse vai ser um dos meus animes favoritos em questão de tema samurai, que é um dos temas que eu mais adoro. Bom, o próximo tema é o próximo anime, na verdade. Na quinta posição é o Fate Zero. Fate Zero, ele me chamou muita atenção pela sua qualidade de animação. Os efeitos de partícula, os efeitos de luta, toda a ideia dos personagens foi muito boa. O enredo do anime é perfeito. A ideia de fazer um primeiro episódio, que se vocês forem assistir, ele vai ter um tempo estendido. Ele tem aproximadamente 45 minutos de anime rodando. É quase 2 episódios. São quase 2 episódios de anime em um só. Esse anime, ele foi nesse formato porque eles quiseram explicar realmente como funcionava o ritual, como funciona. O Fate Zero, ele é basicamente o prelúdio de uma guerra com magos, que eles invocam personalidades históricas fantasiosas ou não, que elas vão lutar entre si para conseguir um desejo de um grau. O grau, ele convocou os magos e convoca as personalidades. As pessoas precisam de uma matriz mágica para fazer uma classe de um personagem. Por exemplo, eu tenho a bainha de uma espada. Ah, mas essa bainha é do Rei Arthur. Eu uso ela no meu ritual. Eu invoquei o Rei Arthur. Ah, eu tenho um pedaço de seda antigo na Macedônia. Essa seda falaram que era de Alexandre o Grande, então eu posso invocar ele nisso. E o enredo dos personagens, o enredo de todos os personagens, ele é muito explorado. Além dos servos, os magos. Os magos, eles têm participações antes da guerra, eles têm
flashbacks de como eles chegaram até aquele ponto. Os personagens eles têm um desenvolvimento muito rico, os diálogos do anime são muito ricos, e embora isso não interfira nas lutas serem totalmente ótimas. A fluidez da luta ela é simplesmente perfeita na questão de tipo... o combate parece que está sempre perfeito, a movimentação é ótima, realista, e a animação é o que mais chama atenção, porque antes de fazerem isso a gente só viu uma animação tão boa em filmes, longas metragens de animes. E esse anime tem esse ponto muito bom nessa questão. O quarto anime aqui é um anime de RPG em versão Isekai chamado Overlord. Overlord, ele tem uma participação meio estranha no Isekai, porque ele não começa com um protagonista que cai num mundo mágico ou um protagonista que começa a jogar um jogo e fica preso num jogo. Basicamente, o protagonista do anime, ele era um cara que já era muito conhecido no jogo, o jogo estava prestes a fechar, e quando os servidores iam cair, ele estava dentro do jogo para se despedir, já que ele tinha criado uma guilda gigantesca, e ele fica preso dentro desse mundo do jogo. Só que os jogos eles tinham limitações, como NPCs recebendo comandos simples, NPCs não falavam, somente caixas de diálogo, e era tudo em realidade virtual. Só que quando ele fica preso no jogo, tudo ganha vida. E ele é basicamente um esqueleto muito grande, muito poderoso, fodelão, gigantesco, que tem um poder destruidor. Tanto que ele sai ali, ele tem um poder avassalador, ele simplesmente toma... Ele já tava nos últimos níveis do game também. O último nível do game, ele tinha um bastão e literalmente mudava a realidade do game. Então, o anime é uma visualização dele, na visão dele, de como seria o mundo que ele tá vivendo. Você pensa, mas ele vai ser uma espécie de herói, ou ele vai ser uma espécie de vilão, o que ele vai ser? Então, ele fica numa linha tênue sobre o quão humano ele ainda é e o quão monstro ele ainda é, porque quando ele se tornou o esqueleto, ele não precisava mais comer, ele não precisava mais dormir, ele não precisava fazer nada mais humano. E toda a ideia dele é baseada no que é melhor ou pior para a guilda dele. E o que me faz esse anime ser tão bom? A ideia de quando você jogava um RPG de mesa, era você ter uns personagens com fundo, você jogar com um personagem, por exemplo, o mestre criava um NPC, e o NPC tinha uma história de fundo legal, ele tinha uma motivação, tudo isso é incrementado em Overlord. A questão do anime ser basicamente baseado em um RPG, traz ele como se fosse realmente uma aventura de RPG contada em um anime ou light novel. O anime tem 3 temporadas e as 3 são ótimas, eu recomendo pra caramba que se você gosta de RPG, você assista esse anime. E eu tô esperando vir uma quarta ainda. Salemir. O meu terceiro anime aqui é o prelúdio dos animes de mecha, um dos melhores animes já feitos, se não o melhor, em questão de enredo, que é o Evangelion. O que é o Evangelion? O Evangelion basicamente é um anime de mechas, onde que um protagonista merda vai parar no... Posso falar também? Não. Ele tá falando mal do anime. Eu não tô falando mal dele, eu tô falando mal do Shinji. O Shinji não é ruim. É sim. Onde que o Deixa protagonista no comentário tem... pra ver o que você acha. Se você acha que o Shinji é um merda, pode comentar aqui embaixo, hein? Ele não é, ele sofreu a vida toda dele. Então, o Shinji, ele é um protagonista um pouco mais humanizado. Ele tem problemas de adolescente, como preso por abandono, por não ter sido criado pelo pai e tudo. E o pai dele chama ele pra uma cidade que na verdade é uma base secreta, pra ele pilotar um mecha. E nessa ideia, há monstros que chegam nessa cidade pra tentar destruí-la e fazer ela ser tipo mais um alvo. O Shinji, a princípio ele fica relutante e após um tempo depois de fugas e problemas, ele começa a pilotar o mecha. Enfim, o que torna esse anime tão bom? A simbologia do anime é a coisa mais incrível que tem. Por quê? Os símbolos do anime eles são focados em religiões, eles são focados em profecias, eles têm uma ideia de como interpretar o próprio evangelho, eles criam um evangelho nesse tudo. O anime ele tem um complexo muito grande, só que para você ver o verdadeiro final, você teria que ver o filme do Evangelion, porque o final da temporada ele não tem muito a ver com o verdadeiro final do mangá. Então, se você, após esse vídeo, querer assistir,
Veja os filmes também, todos eles estão disponíveis no Netflix, tanto o anime quanto os 2 finais, o final alternativo, tudo está disponível lá. Em questão técnica do anime, o anime ele tem um desenvolvimento muito bom com personagens secundários. Os personagens secundários têm problemas reais, têm vidas reais, você vê muitas cenas onde que é basicamente um slice of life, mas isso não perde a entonação do enredo, a ficção científica do enredo ser tão boa é baseada na ideia dos personagens antigos. Por exemplo, uma personagem foi criada com uma mãe cientista. A mãe não tinha tanto tempo para ela se dividia entre ser uma mulher, ser cientista e ser mãe. E a personagem seguiu o mesmo princípio, criando um ciclo onde que ela viveria sempre assim e a filha dela por aí em diante, as pessoas seriam sempre assim. Evangelion tem muita teoria, tem muita ideia por fora. Se vocês forem ver, aposto que vão querer ver mais sobre essas teorias e é um anime que eu recomendo pra caramba. Have Brief? Meu segundo anime favorito é Goblin Slayer. Goblin Slayer tem uma temporada pequena, porém, em questão de ser um anime focado em RPG, ele é perfeito dessa ideia. Ele tem elementos de RPG antigos como D&D, como aparece aquela criatura. Qual é o nome daquela criatura que tem um olho? O Observador. O Observador. Eles têm criaturas clássicas como o Observador. Ele tem toda uma ideia de criar uma sociedade que viveria no mundo de D&D. O criador mesmo, ele é um grande jogador de D&D, ele já se pronunciou grande fã de tudo. E os elementos do RPG de mesa são perfeitos naquele anime. E também tem outro ponto. Os goblins no D&D são simplesmente monstros simples. Monstros fracos, monstros mais ou menos. Mas no Goblin Slayer eles mostram ele como se eles fossem pré-humanos. Uma involução humana de uma sociedade menor com a ideia simplesmente de atacar, matar e... A polêmica. A polêmica do anime. O anime é muito polêmico por causa do seu primeiro episódio, onde rola uma cena de sexo sem consentimento. Bom, mas voltando todos esses elementos de realidade, como isso acontecia muito na Idade Média, e muito hoje em dia ainda, o anime o anime se torna um anime muito bom em questão medieval e questão fantasiosa, e ele se torna muito fiel nas questões de RPG. As magias, as classes, a ideia da guilda, tudo naquele anime é muito bom. E chegamos ao top 1, o meu anime favorito, disparado, sem nenhuma concorrência, é Berserker. Berserker foi o que me levou principalmente para o mundo de querer realmente ver animes na internet. Eu era um garoto jovem, provavelmente com uns 12 anos, e foi nessa época aí que eu conheci esse anime. Esse anime ele é de 98, ele é um pouco mais antigo, ele tem uma ideia de criar um mundo medieval onde que fosse uma realidade meio Dark Fantasy. O que seria o Dark Fantasy? Seria uma realidade medieval com elementos de demônios, com uma luta mais puxada para essa ideia de satanismo, lutando contra esse tipo de força do mal. O anime ele tem um desenvolvimento muito bom com os protagonistas. O protagonista principal, o Guts, ele foi um cara ferrado a vida inteira, ele foi criado por um grupo de mercenários, ele foi vendido pelo próprio pai, ele teve que fugir. E ele tem muitos elementos humanos que não são explorados nele por ele ter uma personalidade que tem que ser casca grossa, ele tem que ser muito forte nessa questão. Então você vê do personagem uma pessoa muito difícil, muito sofrida, e em contrapartida há o Griff. O Griff, ele é um líder mercenário, que ele tem o sonho de ter o próprio reino, e a sua obstinação leva ele ao topo. Ele nunca perdeu uma batalha, ele tem um bando mais poderoso, ele é conhecido no mundo inteiro com o seu bando do Falcão. E, infelizmente, o caminho dos dois se cruzam e uma batalha. E o Guts, ele derrota um mercenário muito poderoso, conhecido mundialmente. E quando ele faz isso, o Griff quer ele no bando dele, embora o Guts fica relutante, chama ele até de bicha, porque ele toca nele. Como é que é? Ele chama ele de bicha, tipo, ele fala... Não, como assim toca nele? O Guts, ele tem um problema com... Ele teve um problema de infância, onde que o toque masculino não é bem-vindo pra ele. Ele é um tanto homofóbico por isso. Tá. Segue.
Foi tóxico o sentimento também. Por umas moedinhas de prata. Eu sei. Eu assisti também, verdade. Então, aí eles travam uma batalha onde que o Guts sai mais ferido, sai perdendo, e ele é obrigado a ficar no bando do Falcão. Até então, tudo parecia estar bem, o reino estava tudo bem, aí começa uma reviravolta no anime que eu recomendo que vocês assistam, se vocês puderem assistir o anime, vocês assistam o anime. Se vocês quiserem, também tem os filmes do anime do primeiro arco, A Era de Ouro. E a Era de Ouro, ela é tecnicamente um flashback da vida do Guts antes de acontecer os acontecimentos principais do mangá. O mangá tem uma distância muito grande, porém ele tá em hiato. Ele tá num hiato parada muito tempo. Agora a gente coloca aquele meme da bola de palha. Horas depois, Isso, esse aí que pode ser. 2 horas depois. Ou você coloca um meme do Vietnã, tá ligado? Ele tá parado lá. Eu já vi esse é bom. Continua. Pera aí, meu velho. Então, ele tá parado há um tempo, mas também os animes novos, né? Eles têm o Berserk clássico de 90 e recentemente em 2016 e 2017 eles tentaram fazer uma adaptação continuando da onde que eles pararam, que foi uma lambança. Pra encurtar, foi uma lambança. Eu particularmente editei um vídeo onde que eu cortei o som do anime, coloquei a boca do Guts mexendo e um passo fazendo quen, 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 quen. Ficou exatamente igual, o barulho da espada é horrível, parece uma panela batendo, mas Provavelmente é. se vocês se interessarem pelo anime, teria que ser o de 98, ou os 3 filmes, e eu recomendo ler o mangá nesse caso. O mangá ele continua sendo muito bom, os traços são ótimos. Os animes de 2017, só se vocês se interessarem muito, vocês vejam. Mas não esperem muita coisa. Se você for maluco da cabeça, que Tipo você. Você vai ver. Lógico. Também tem o problema da regra dos 5 episódios, né? Eu vejo 5 ao completo. Foi assim que eu vi Saul. Bom, galera, essa foi a minha lista de 10 animes favoritos. Se você gostou do vídeo, você curte, se inscreva no canal, Deixa o like. ativa o sininho e Compartilha. deixa o like, compartilha. Foi isso. Não esqueça nossas páginas, gente. Tem página? Tem página no Facebook, Face. Tem página no Facebook, Instagram, Twitter. Tem Twitter. mais vídeo nos cards em cima. Os cards aqui em cima tem mais vídeos. E é isso.